Pedi demissão. E agora? Que verbas eu tenho direito para receber na minha rescisão de contrato? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos explicar exatamente que verbas são essas que você tem direito. Mas você precisa entender uma coisa: existem várias modalidades contratuais no mercado. Por exemplo, depois da reforma de 2017, a reforma trabalhista, nós temos hoje o contrato intermitente. Nós temos também o contrato por prazo determinado. Mas nesse vídeo eu quero falar para você especificamente sobre duas modalidades contratuais muito usadas no mercado nacional. Que modalidades são essas? O contrato por prazo de experiência e o contrato por prazo indeterminado. Primeiro eu vou falar do período de experiência. O período de experiência é aquele contrato que tem validade máxima de 90 dias. Não pode passar dos 90. Se porventura vier passar dos 90, não havendo manifestação de ambas as partes, ou seja, nem do empregador, nem do empregado, esse contrato que era de experiência passa a ser agora a modalidade contratual por prazo indeterminado. No período de experiência, se você pedir demissão, você tem direito às verbas de saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais. Se porventura você era um colaborador que recebia horas extras, também se você tiver hora extra nesse período que você está pedindo para ser desligado, deve receber suas horas na rescisão de contrato. Sobre essas horas, você tem o direito de receber as médias dentro do período que você trabalhou. As médias de horas, os reflexos sobre as horas extras. Para desconto na rescisão contratual no período de experiência, você tem o INSS, você tem o INSS sobre o 13º salário, além do INSS sobre o salário, você também tem o INSS sobre o 13º salário. Se você tiver base para imposto de renda, você vai ter o desconto do imposto de renda. Se você tiver no seu contrato lá que você recebe vale transporte, a empresa pode descontar o vale transporte, seguindo as medidas legais. Plano de saúde, se você porventura pagava algum percentual do plano de saúde, coparticipação, alguma coisa assim, você também, a empresa também pode descontar o plano de saúde na sua rescisão contratual. Então tudo vai depender, obviamente, do seu contrato, o que estava descrito lá no seu contrato de trabalho. Agora, existe um desconto na quebra de contrato muito usado e que poucas pessoas conhecem e que eu já vi basicamente muita gente ficar chateada na hora de receber sua rescisão contratual e observar que esse desconto está lá. Que desconto é esse? O desconto do artigo 480. Que artigo é esse, Osaí? Artigo 480 é a quebra do contrato no prazo de experiência que parte do empregado. É isso mesmo. Quando o empregado toma a liberdade de pedir demissão, quando ele decide pedir desligamento do seu trabalho, ele agora está assumindo a responsabilidade de pagar aquela multa contratual. E o artigo é muito simples, ele diz que a multa tem que ser indenizada pela metade dos dias restantes. O que significa isso? Se faltavam 30 dias para concluir o seu período de experiência, você vai pagar 15. Se faltavam 15, você vai pagar 7,5. Se faltavam 10, você vai pagar 5. É basicamente isso que o artigo está falando. Poucas pessoas conhecem esse artigo, muitas pessoas ficam chateadas na hora da homologação na rescisão, mas é um artigo legal. A prerrogativa de cobrar essa multa ou não vem do empregador. Se o empregador decidir não te cobrar, ele tem o direito de fazer isso, mas se ele decidir cobrá-lo, ele também está amparado por lei e ele tem todo o direito de cobrar a multa sobre esse artigo. Pois bem, agora nós vamos falar do prazo indeterminado. O prazo indeterminado é basicamente a mesma coisa. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas, se for o caso. Se você, por exemplo, pediu demissão por mais de um ano, você já tem férias vencidas, você tem o direito a receber essas férias em rescisão, caso ainda não tenha gozado das férias.
Ambas as férias são acrescidas de 1/3. Você tem as médias de hora, você tem direito a receber as horas extras no período que você está saindo, tá? E aí, os descontos são basicamente também a mesma coisa. INSS sobre saldo de salário, INSS sobre 13º proporcional, imposto de renda se for o caso, se tiver base, plano de saúde se for o caso, vale transporte se for o caso, tá? Tudo depende da sua modalidade contratual, do que está descrito lá no seu contrato, conforme eu falei há pouco. Agora, qual a diferença quando você pede demissão em relação àquele artigo 480? É que o artigo 480, no período do prazo indeterminado, ele já não existe mais. Agora você tem a obrigação de trabalhar o seu aviso. Você paga o seu aviso trabalhado. Isso é a primeira obrigação legal. Se porventura você não puder trabalhar no seu período de aviso, você então tem a obrigação legal de indenizar esse aviso para o seu empregador. Lembrando que o aviso prévio, ele tem que ser trabalhado no pedido de demissão, ele tem que ser trabalhado 30 dias, ok? Não existe a possibilidade de redução na modalidade do pedido de demissão, certo? Isso precisa ficar muito claro. Quando você pede demissão, você então tem que trabalhar 30 dias antes de definitivamente se desligar do seu emprego. Caso você não tenha essa condição de permanecer, você então pode chamar a sua gerência ou chamar o seu empregador e dizer para ele que você prefere indenizar o aviso em rescisão e sair imediatamente da empresa por motivos pessoais seus, ok? Isso tem que ficar muito esclarecido, tá? Um detalhe muito importante, você precisa entender que no pedido de demissão, você não vai ter direito a receber a multa dos 40%, tá? Você não vai ter direito a sacar o seu fundo de garantia, certo? Se você estiver na modalidade aniversário, saque aniversário, você consegue até ir sacando de acordo com o contrato lá com a Caixa Econômica, mas aí você precisa estar na modalidade saque aniversário, porque se você estiver na modalidade saque rescisão, você não consegue sacar o seu fundo de garantia, tá certo? Exceto por alguns critérios que a lei permite, mas isso é assunto para outros vídeos futuros. O importante é que você entenda que não há essa possibilidade de saque nessa condição de pedido de demissão. Seguro-desemprego, você pode até receber a guia da empresa, mas provavelmente você não consegue dar entrada no seu seguro-desemprego porque você está pedindo desligamento do seu trabalho. Pois bem, basicamente é isso. Esse é o vídeo que eu queria postar hoje aqui com você, tá? Se você gostou do vídeo aí, dê o seu like, compartilhe com um colega seu. A gente vai estar falando aqui sobre outros assuntos relacionados à CLT, a contratos de trabalho, inclusive sobre a reforma trabalhista também, sobre algumas modalidades contratuais, algumas coisas que foram alteradas desde 2017 que algumas pessoas ainda não têm conhecimento. Nós vamos tratar sobre isso nesse canal. Meu nome é Osaí, eu sou especialista em RH, tenho ênfase em departamento pessoal e treinamento de pessoas. Se você gostou, dê aí o seu like, compartilhe e faça lá o seu comentário também, tire suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, faça lá, coloque lá a sua dúvida e nós vamos entrar em contato, vamos tentar sanar essas dúvidas que porventura você tenha relacionado a algumas coisas dentro dos contratos de trabalho relacionados à CLT. Agradeço aí a sua presença, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.